Marina dobrava os lençóis pela última vez naquela casa. Seus dedos conheciam cada vinco do tecido, cada marca de uso, cada fio que começava a ceder depois de tantas lavagens. 8 anos, dobrando os mesmos lençóis, varrendo o mesmo chão, preparando o mesmo café que ele tomava sem olhar para ela. 8 anos acordando ao lado de um homem que há muito tempo dormia de costas, como se o corpo dela fosse um território que ele já não desejava explorar. A mala estava aberta sobre a cama que dividiam. Ou melhor, sobre a cama onde dormiam lado a lado, como dois desconhecidos que perderam o último trem e não tiveram escolha, senão dividir o mesmo banco de espera. Ela colocou ali dentro 3 blusas, 2 saias, a escova de cabelo que sua mãe lhe dera antes de morrer e uma fotografia antiga de quando ainda acreditava que sorrir era simples. Não levaria mais nada. Não porque não pudesse, mas porque nada mais ali pertencia verdadeiramente a ela. Carlos estava na sala, com os braços cruzados e aquela expressão que ela conhecia bem demais. A mesma que ele usava quando o time perdia, quando a comida estava fria, quando ela existia de um jeito que o incomodava. Só que dessa vez havia algo mais. Uma determinação fria, calculada. Ele havia tomado uma decisão, e Marina sabia que decisões de Carlos eram como pedras lançadas em águas profundas. Uma vez jogadas, não havia como recuperá-las. "Minha mãe vai ficar no seu quarto", ele disse, sem se virar. "Ela precisa de cuidados, você entende?" Marina entendeu. Ela sempre entendia. Entendia quando ele chegava tarde sem explicações. Entendia quando ele esquecia seu aniversário. Entendia quando ele olhava para a barriga lisa dela com aquele desprezo silencioso, como se seu útero vazio fosse uma ofensa pessoal, uma traição que ela cometia contra ele toda vez que menstruava. Entendia quando os vizinhos cochichavam e quando a sogra perguntava, pelo 100º vez, se ela já tinha consultado aquele médico, aquele chá, aquela simpatia, aquele santo. "Carlos", ela começou. E a própria voz lhe pareceu estranha, como se viesse de muito longe, de uma versão dela que ainda tinha forças para argumentar. "Não complica", ele cortou. "Você sabia que isso podia acontecer. Eu preciso de filhos, Marina. Meu pai precisa de netos. A fazenda precisa de herdeiros. Você não pode dar isso." Ela quis dizer que não era uma máquina. Que o amor deveria ser maior que um ventre fértil. Que em 8 anos ela havia costurado cada botão solto das camisas dele, cuidado da sogra quando ela ficou doente. Preparado todas as festas de fim de ano sem nunca reclamar de passar a noite inteira de pé enquanto todos comemoravam. Quis dizer que havia amado com uma intensidade que deveria contar para alguma coisa. Mas as palavras ficaram presas em algum lugar entre o peito e a garganta. E tudo o que saiu foi um silêncio denso como mel. Ela fechou a mala. Do lado de fora, o sol de março queimava o asfalto da pequena cidade de Santa Luzia. Marina caminhou pela rua principal com a mala batendo contra sua perna a cada passo. E sentiu os olhares antes mesmo de conseguir vê-los. A cidade inteira já sabia. Em lugares pequenos assim, as notícias viajam mais rápido que o vento, e a vergonha dos outros é o entretenimento favorito de quem não tem nada melhor para fazer. Dona Carmen, da padaria, fingiu não vê-la. Seu Antônio, do mercadinho, abaixou os olhos quando ela passou. As mulheres na praça interromperam a conversa por um segundo. Apenas um segundo. O suficiente para que ela soubesse que era sobre ela que falavam. Marina manteve a cabeça erguida, não por orgulho, mas porque se a abaixasse, as lágrimas cairiam. E ela havia prometido a si mesma que não choraria onde pudessem vê-la. Ela não tinha para onde ir. Seus pais estavam mortos, sua única irmã morava longe demais e tinha problemas suficientes sem precisar acolher uma mulher divorciada e sem dinheiro. Marina caminhou até o ponto de ônibus no fim da cidade e sentou no banco de madeira gasta, ao lado de uma velha que dormia com a boca aberta e de um jovem que digitava freneticamente no celular sem perceber nada ao redor. O ônibus para a Intracapital saía em 2 horas. Ela tinha dinheiro suficiente para a passagem e talvez uma semana em algum quarto de pensão barata. Depois disso, não sabia, mas descobriria. Sempre descobria. Era isso que pessoas como ela faziam, continuavam, mesmo quando o caminho à frente era apenas escuridão. Foi então que o carro parou. Um carro preto, grande demais para as ruas estreitas de Santa Luzia. O tipo de carro que as pessoas olhavam 2 vezes, não por reconhecerem a marca, mas por saberem que aquilo representava um mundo ao qual não pertenciam. O motorista desceu primeiro, um homem de terno que parecia desconfortável com o calor, e abriu a porta traseira. E então ele saiu. Marina o reconheceu imediatamente, embora nunca tivessem conversado de verdade. Todo mundo em Santa Luzia conhecia Rafael Medeiros, mesmo que de longe. Ele era o filho do velho Medeiros, o homem que um dia foi dono de metade das terras da região antes de perder quase tudo em negócios ruins e apostas ainda piores. Mas Rafael havia reconstruído o nome da família. Tinha ido para a cidade grande, feito fortuna em algo que envolvia tecnologia. Ninguém sabia exatamente o quê, e agora voltava de vez em quando para visitar o que restava da propriedade familiar.
sempre com aquele ar de quem não pertencia mais àquele lugar, mas também não conseguia abandoná-lo completamente. Ele era alto, com cabelos escuros que começavam a grisalhar nas têmporas e olhos de um verde acinzentado que pareciam guardar segredos demais. Usava roupas simples, mas do tipo de simplicidade que custa caro. Uma camisa branca perfeitamente cortada, calças escuras, sapatos de couro que nunca tinham pisado em lama. E carregava nos braços uma menina de talvez 4 anos, com cachos dourados e olhos idênticos aos dele, que dormia com o rosto apoiado em seu ombro. Rafael parou diante da padaria, pareceu pensar em algo, e então seu olhar encontrou Marina. Ela desviou os olhos por reflexo. Não queria ser vista assim, sentada num banco de ponto de ônibus com uma mala velha nos pés e a vida inteira desmoronando ao redor. Mas quando olhou de novo, ele ainda a observava, com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Não era pena, exatamente. Nem curiosidade mórbida como a dos outros. Era algo mais próximo de reconhecimento, como se ele visse algo nela que os outros não viam. A menina se mexeu em seus braços, resmungando baixinho, e ele desviou a atenção. Entrou na padaria e Marina voltou a olhar para o horizonte vazio, onde o asfalto tremia sob o calor, como se o próprio chão estivesse incerto sobre sua forma. Meia hora depois, ele apareceu de novo. "Com licença", disse, e a voz dele era mais suave do que ela esperava. "Você é a Marina, não é? A esposa de Carlos?" "Ex-esposa", ela corrigiu, e as palavras saíram mais ácidas do que pretendia. "Ou quase. Acho que ainda tem papéis para assinar." Ele assentiu, como se aquilo confirmasse algo que já suspeitava. A menina agora estava acordada, com os braços ao redor do pescoço do pai, observando Marina com aquela curiosidade absoluta que só crianças têm. "Papai, ela está triste", a menina disse, em um sussurro alto demais para ser discreto. "Lívia", ele repreendeu suavemente. "Mas ela tá. Eu sei ver." Marina sentiu algo apertar no peito. As crianças sempre sabiam. Não havia como enganá-las com sorrisos fabricados e olhares desviados. Elas sentiam a verdade, como os animais sentem tempestades se aproximando. "Está esperando o ônibus para onde?" Rafael perguntou. "Para a capital." "Tem alguém te esperando lá?" Marina hesitou. A resposta honesta era não. A resposta que preservaria sua dignidade seria qualquer coisa menos a verdade. Mas ela estava cansada demais para mentir. E algo na forma como ele perguntou, sem julgamento, sem aquele brilho de satisfação que algumas pessoas têm quando testemunham a desgraça alheia, fez com que ela simplesmente balançasse a cabeça. "Não." Ele ficou em silêncio por um momento. Lívia brincava com um botão da camisa dele, distraída. "Eu preciso de alguém", ele disse finalmente. "Para cuidar da Lívia, uma babá, acho que é a palavra, ou governanta. Não sei. Alguém que fique na casa, que cuide dela quando eu preciso trabalhar, que esteja presente. A última pessoa que contratei durou 2 meses antes de desistir. Disse que a casa era muito isolada, que Lívia era muito quieta, que não conseguia se adaptar." Marina olhou para a menina que agora a observava de volta com uma intensidade desconcertante. "Por que está me dizendo isso?" "Porque estou te oferecendo o trabalho." Ela quase riu. Quase. O absurdo da situação era grande demais para processar. Um homem rico que ela mal conhecia, aparecendo do nada, oferecendo exatamente o que ela precisava no momento exato em que não tinha mais nada. Parecia uma armadilha, ou um sonho, ou uma piada de mau gosto que o universo estava pregando nela. "Você não me conhece", ela disse. "Conheço sua reputação. Você cuidou da sogra do Carlos por 2 anos quando ela ficou acamada. Cuidou da casa, da fazenda, de tudo. E nunca reclamou. As pessoas falam. As pessoas falam muitas coisas." "Sim, mas algumas coisas que falam são verdade." Lívia escorregou dos braços do pai e se aproximou de Marina. Parou bem perto, estudando seu rosto como se fosse um mapa que ela precisava memorizar. Então, sem pedir permissão, pegou a mão de Marina entre as suas, pequenas e quentes e absolutamente confiantes. "Você tem mãos boas", a menina disse. "Minha mãe tinha mãos boas, mas ela foi embora." O ar saiu dos pulmões de Marina como se alguém tivesse socado seu estômago. Ela olhou para Rafael, buscando uma explicação, e viu algo passar pelo rosto dele. Uma sombra rápida de dor que ele tentou esconder rápido demais. "A mãe dela nos deixou", ele disse simplesmente. "Há 2 anos, não morreu. Apenas foi embora. Decidiu que não queria mais ser mãe, nem esposa. Pegou suas coisas e sumiu. Lívia tinha 2 anos. Marina olhou para a menina que ainda segurava sua mão e sentiu o coração se partir de uma forma que não esperava. Uma criança abandonada, um pai tentando fazer o impossível. E ela, que não podia ter filhos, sendo oferecida a chance de cuidar de uma criança que precisava desesperadamente de alguém que ficasse.
Por que eu? Ela perguntou novamente. Existem agências, profissionais, pessoas qualificadas. Lívia não gosta de pessoas qualificadas, Rafael disse, e havia um cansaço antigo em sua voz. Ela não gosta de quase ninguém, mas está segurando sua mão agora. Isso não acontece. Era verdade. A menina não havia soltado. Seus dedos pequenos apertavam os de Marina como se tivessem encontrado algo que procuravam há muito tempo. Venha comigo, ele disse. Pelo menos conheça a casa. Conheça a situação. Se não gostar, eu mesmo te levo até a rodoviária e pago sua passagem para onde quiser ir. Sem compromisso, sem pressão. Marina olhou para a mala aos seus pés, para o ponto de ônibus vazio, para a cidade que a havia expulsado sem dizer uma palavra. E então olhou para a menina de olhos verdes que, sem saber, havia feito a primeira coisa gentil que alguém fizera por ela em meses. Tratá-la como se ela tivesse valor. Tudo bem, ela disse. Eu vou ver. A propriedade dos Medeiros ficava a 40 minutos de Santa Luzia, no alto de uma colina cercada por árvores antigas. Marina lembrava de ter passado por ali uma vez, anos atrás, quando a estrada ainda era de terra e os portões estavam enferrujados de abandono. Agora, o caminho era asfaltado, os portões eram novos, e a casa que surgiu diante dela era ao mesmo tempo imponente e estranhamente melancólica. Era grande demais para duas pessoas. Um casarão antigo que havia sido restaurado com cuidado, mantendo as janelas altas e as varandas de madeira que contavam histórias de outras épocas. Mas apesar de toda a beleza, havia algo vazio ali. Algo que Marina sentiu assim que cruzou a porta. Um silêncio que ia além da ausência de barulho. Era o silêncio de uma casa que não era vivida de verdade. De cômodos que existiam sem propósito. De uma família que havia se desfeito e deixado apenas fragmentos, tentando fingir que ainda formavam um todo. É grande, ela disse, porque precisava dizer alguma coisa. Grande demais, Rafael concordou. Era da minha avó. Ela morreu quando eu tinha 15 anos. Meu pai nunca quis vender, eu também não consegui. Então reformei. Achei que seria bom criar Lívia aqui, longe da cidade, com espaço para correr. Mas às vezes acho que foi um erro. Uma casa precisa de mais gente para fazer sentido. Lívia já havia corrido para dentro, desaparecendo em algum corredor com a familiaridade de quem conhecia cada canto daquele lugar. Marina a observou ir, pensando em como crianças se adaptavam a qualquer coisa. Casas grandes demais, pais ausentes, mães que desapareciam. Elas simplesmente continuavam, preenchendo os vazios com imaginação e esperança, até que um dia cresciam e percebiam que alguns vazios não podiam ser preenchidos. Rafael mostrou a casa a ela em silêncio. A cozinha ampla com equipamentos que pareciam nunca ter sido usados, a biblioteca cheia de livros que cheiravam a tempo. Os quartos vazios no andar de cima, cada um decorado com um cuidado que não combinava com o abandono. E, finalmente, o quarto de Lívia. Uma explosão de cor no meio de tanta sobriedade. Paredes pintadas de um amarelo suave, brinquedos espalhados pelo chão, desenhos colados na parede ao lado da cama. Ela desenha muito, Rafael explicou. Passa horas desenhando. Não fala muito, mas desenha tudo o que sente. Marina se aproximou dos desenhos. Havia casas com telhados pontudos, árvores com copas enormes, um homem alto de cabelo escuro que só podia ser Rafael. E em quase todos eles, uma figura feminina de cabelos longos que aparecia sempre de costas, sempre caminhando para longe, sempre com um vazio no lugar onde o rosto deveria estar. A mãe. Ela sentiu os olhos arderem, mas piscou rápido. Não era hora de chorar. Não era sobre ela. Quanto você pagaria? Ela perguntou, tentando trazer a conversa de volta para o prático, para o concreto, para algo que pudesse ser medido e calculado. Rafael mencionou um valor que a fez engolir em seco. Era mais do que Carlos ganhava em 3 meses na fazenda. Mais do que ela jamais tinha tido em sua conta pessoal. É muito, ela disse. É o que o trabalho vale. Você moraria aqui, teria seu próprio quarto, suas próprias despesas cobertas, folgas aos domingos se quiser. E Lívia? Lívia precisa de alguém que fique, Marina. Que não vá embora quando ficar difícil. Você parece ser o tipo de pessoa que fica. Ela quase riu de novo. Que ironia. O marido a havia expulsado por não poder dar filhos. E agora, um estranho a queria justamente por sua capacidade de permanecer, de aguentar, de ficar quando todos os outros iam embora. Posso pensar? Ela perguntou. Pode, mas não demore muito. Eu preciso voltar para a cidade em 3 dias. Se você não aceitar, vou ter que procurar outra pessoa. Naquela noite, Marina dormiu em um dos quartos de hóspedes. A cama era macia demais. Ela estava acostumada com colchões duros e travesseiros finos. O silêncio era profundo demais. Na casa de Carlos, sempre havia o barulho dos cachorros, dos galos, do vento batendo nas janelas mal vedadas. Ali, o único som era o de seus próprios pensamentos girando em círculos que não levavam a lugar nenhum.
Ela pensou em Carlos, dormindo naquele momento na cama que haviam dividido por 8 anos, provavelmente aliviado por finalmente estar livre dela. Pensou na sogra que nunca havia gostado dela de verdade, mas que ela havia cuidado mesmo assim, trocando fraldas geriátricas e administrando medicamentos e ouvindo reclamações intermináveis sem nunca perder a paciência. Pensou nos bebês que nunca vieram, nas tentativas fracassadas, nos médicos que balançavam a cabeça com pesar fingido, nos chás amargos que tomava por desespero, nas rezas que fazia para santos em que não tinha certeza se acreditava. E pensou em Lívia, na forma como a menina havia segurado sua mão sem perguntar, na forma como havia dito, com aquela honestidade brutal das crianças, que Marina tinha mãos boas, na forma como seus desenhos contavam histórias de abandono que ela não tinha palavras para expressar. Às 3 da manhã, Marina ouviu um barulho no corredor. Passos pequenos, hesitantes. Ela se levantou e abriu a porta devagar, encontrando Lívia parada ali, abraçando um coelho de pelúcia surrado com os olhos arregalados de medo. Pesadelo? Marina perguntou baixinho. A menina assentiu. Quer entrar? Outro aceno. Marina se afastou para deixá-la passar. Lívia subiu na cama com a agilidade de quem estava acostumada a se mover em silêncio e se aninhou contra os travesseiros, ainda abraçando o coelho. Minha mãe nunca deixava eu ir no quarto dela quando tinha pesadelo, Lívia disse tão baixo que Marina quase não ouviu. Ela dizia que eu tinha que aprender a dormir sozinha. E seu pai? Papai deixa, mas ele está longe, no quarto lá do fim. E o corredor fica muito escuro. Marina sentou na beirada da cama, mantendo uma distância respeitosa, sem invadir o espaço da criança mais do que havia sido convidada. Sobre o que era o pesadelo? Lívia ficou em silêncio por um momento, apertando o coelho contra o peito. Tinha uma porta, ela disse finalmente, e alguém passava por ela e ia embora. E eu corria, mas a porta ficava mais longe, e eu nunca conseguia alcançar. Marina sentiu algo se quebrar dentro dela. Um pedaço que ela nem sabia que ainda estava inteiro. Eu não vou embora. Ela ouviu a própria voz dizer. Se eu ficar aqui, Lívia, eu não vou embora. A menina a olhou com aqueles olhos verdes que pareciam muito velhos para um rosto tão pequeno. Promete? Prometo. E naquele momento, sentada em uma cama que não era sua, em uma casa que não conhecia, fazendo uma promessa a uma criança que acabara de conhecer, Marina tomou sua decisão. Não porque o salário era bom. Não porque não tinha outro lugar para ir. Mas porque pela primeira vez em anos, alguém precisava dela de verdade. Não pelo que ela podia produzir ou oferecer, mas simplesmente por quem ela era. Os primeiros meses foram difíceis de maneiras que Marina não havia antecipado. Rafael viajava frequentemente, reuniões em São Paulo, negociações no exterior, compromissos que ele nunca explicava completamente e que ela nunca perguntava. Quando estava em casa, era atencioso com Lívia, mas havia uma distância em seus olhos, como se parte dele estivesse sempre em outro lugar, resolvendo problemas que ninguém mais podia ver. Lívia era exatamente como ele havia descrito. Quieta demais para uma criança de sua idade, séria demais, observadora demais. Ela não brincava como outras crianças. Não corria pelos corredores gritando, não fazia bagunça proposital, não testava limites. Era como se tivesse aprendido, cedo demais, que chamar atenção podia significar ser deixada para trás. Marina começou com pequenas coisas. Preparava o café da manhã antes de Lívia acordar. Sempre incluindo algo doce, porque havia notado que a menina gostava de mel. Sentava com ela enquanto desenhava, não comentando, não interferindo, apenas presente. Lia histórias antes de dormir, mesmo quando Lívia não pedia, mesmo quando parecia não estar ouvindo. Na terceira semana, Lívia pediu para Marina pentear seu cabelo. Na quinta semana, Lívia adormeceu com a cabeça no colo de Marina enquanto assistiam a um filme. No segundo mês, Lívia chamou Marina pelo nome pela primeira vez. Não moça ou senhora, mas Marina. Simples assim, como se a palavra tivesse sempre existido em seu vocabulário. Rafael percebeu as mudanças. Marina via quando ele observava as duas interagindo, com aquela expressão que ela ainda não conseguia decifrar completamente. Às vezes parecia gratidão, às vezes parecia algo mais complicado, como se ver a filha se abrir para outra pessoa trouxesse alívio e dor em medidas iguais. Você é boa com ela, ele disse uma noite quando Lívia já estava dormindo, e eles tomavam café na varanda que dava para o jardim. Ela é uma criança fácil de amar, Marina respondeu. Não, ela não é. Ela é uma criança difícil de alcançar. A maioria das pessoas desiste antes de conseguir. Você não desistiu. Marina olhou para o jardim escuro, onde as árvores formavam silhuetas contra o céu estrelado. Eu sei como é ser deixada para trás, ela disse sem planejar. As palavras simplesmente saíram. Sei como é sentir que você não é suficiente. Que algo em você é fundamentalmente errado,
incompleto. Eu não quero que ela sinta isso. Nenhuma criança deveria sentir isso. O silêncio que se seguiu foi longo, mas não desconfortável. Era o tipo de silêncio que acontece quando duas pessoas reconhecem algo uma na outra, mesmo sem ter palavras para nomear. Beatriz me deixou porque eu trabalhava demais, Rafael disse finalmente. Pelo menos foi o que ela disse, que eu estava sempre ausente, sempre distante, que ela se sentia sozinha mesmo quando eu estava no mesmo quarto. Ela tinha razão em algumas coisas, mas a verdade é que ela nunca quis isso de verdade. A casa, a família, a responsabilidade, ela queria a ideia. Quando a ideia virou realidade, ela percebeu que não era para ela. E Lívia? Lívia foi um acidente. Beatriz tomava cuidado para não engravidar. Quando aconteceu, ela considerou não ter. Eu implorei. Disse que cuidaria de tudo, que ela não precisaria mudar nada se não quisesse. Então Lívia nasceu, e por um tempo pareceu que Beatriz ia se adaptar. Mas aí veio a cólica, e as noites sem dormir, e as responsabilidades que não podiam ser delegadas. E um dia eu cheguei em casa e Beatriz não estava mais. Ela deixou um bilhete? Um e-mail. Disse que precisava se encontrar. Que não era justo comigo, nem com Lívia, ela ficar quando não conseguia ser a mãe que precisávamos. Que era melhor assim. Marina pensou em todas as coisas que poderia dizer. Que era egoísmo, que era covardia, que nenhuma justificativa seria suficiente para abandonar uma criança de 2 anos. Mas ela também pensou em como as pessoas quebravam de maneiras diferentes, em como algumas feridas eram invisíveis demais para serem julgadas de fora, em como ela mesma havia passado anos ao lado de um homem que nunca a amou de verdade sem ter coragem de ir embora. Você tem raiva dela? Marina perguntou. Tive. Durante muito tempo tive. Agora tenho principalmente medo. Medo de que Lívia cresça achando que existe algo errado com ela. Que foi culpa dela a mãe ter ido embora. Eu tento dizer que não foi, mas como você explica para uma criança que algumas pessoas simplesmente não conseguem ficar, mesmo quando deveriam? Marina não tinha resposta. Algumas perguntas existiam apenas para serem carregadas, não resolvidas. Ela vai ficar bem, ela disse, porque era o único consolo possível. Lívia é forte, mais forte do que você imagina, e ela tem você. Ela tem você também agora, Rafael disse. E havia algo na forma como ele disse, um peso, uma intenção, que fez Marina olhar para ele de verdade pela primeira vez naquela noite. A luz da varanda criava sombras em seu rosto, suavizando as linhas de cansaço ao redor de seus olhos. Ele era bonito, ela percebeu. Não da maneira óbvia, não da maneira que fazia as pessoas pararem na rua. Era uma beleza que se revelava aos poucos, na forma como ele inclinava a cabeça quando ouvia, na gentileza de suas mãos quando pegava Lívia no colo, na vulnerabilidade que às vezes escapava por trás da fachada de homem bem-sucedido que controlava tudo. Marina afastou o pensamento. Ela era funcionária, ele era patrão, havia linhas que não deveriam ser cruzadas, distâncias que deveriam ser mantidas, e além de tudo, ela mal havia saído de um casamento fracassado. A última coisa que precisava era desenvolver sentimentos por um homem emocionalmente indisponível que ainda carregava as feridas de seu próprio abandono. É tarde, ela disse levantando. Boa noite, Rafael. Boa noite, Marina. Ela caminhou de volta para dentro da casa, sentindo os olhos dele acompanhá-la até que a porta se fechou, e fingiu não notar como seu coração batia um pouco mais rápido do que deveria. A primavera chegou, e com ela, uma leveza que a casa não conhecia há muito tempo. Marina plantou flores no jardim, margaridas, girassóis, rosas de todas as cores, e Lívia a ajudava, com as mãos pequenas afundando na terra, descobrindo a alegria simples de ver algo crescer por causa do seu cuidado. Elas criaram rotinas, café da manhã às 7 com panquecas aos sábados, desenho depois do almoço, quando o sol entrava pelas janelas da biblioteca, histórias antes de dormir, às vezes 2 ou 3 quando Lívia insistia, e conversas, tantas conversas, sobre coisas pequenas e grandes, importantes e bobas, reais e imaginadas. Lívia começou a falar mais, não apenas com Marina, mas com o jardineiro que vinha 2 vezes por semana, com a moça que fazia a limpeza pesada, até com Rafael, que parecia simultaneamente encantado e assustado com a transformação da filha. Ela contou uma piada ontem, ele disse a Marina com uma expressão de puro espanto. Uma piada de verdade, com começo, meio e fim. Eu nem sabia que ela conhecia piadas. Ela conhece muitas coisas, Marina respondeu. Só precisava de alguém que parasse para ouvir. Não era uma acusação, pelo menos não intencionalmente, mas ela viu algo passar pelo rosto de Rafael. Culpa, talvez, ou arrependimento, e se apressou a amenizar. Você trabalha muito, faz o que pode. Nem todo mundo consegue estar presente e prover ao mesmo tempo. Meu pai conseguia, ele disse, amargo. Ou pelo menos era o que eu achava quando criança. Ele estava sempre lá, em todos os jogos de futebol,
Em todas as apresentações de escola, em todas as noites de tempestade quando eu tinha medo. Depois descobri que era porque ele havia desistido de tudo o mais. A empresa, as ambições, os sonhos. Ele abriu mão de tudo para estar presente e, no fim, não tinha nada para deixar para nós além de dívidas e uma casa caindo aos pedaços. E você decidiu fazer diferente. Eu decidi que seria diferente. Que construiria algo sólido, algo que durasse. E construí. Mas o preço... Ele não completou a frase. Mas não precisava. Marina entendia. Ela entendia a dor de escolhas impossíveis, de caminhos que se bifurcavam e exigiam que você abrisse mão de algo para seguir em frente. Entendia a culpa de perceber, tarde demais, que talvez tivesse escolhido errado. Nunca é tarde para mudar, ela disse. Lívia só tem 4 anos. Vocês têm muito tempo ainda. Tempo, ele repetiu, como se a palavra fosse estrangeira. Às vezes, eu esqueço que tempo existe. Que não é só uma corrida para o próximo objetivo, o próximo contrato, o próximo sucesso. Você me lembra disso? Você e Lívia? Havia algo nos olhos dele quando disse isso. Algo que fez Marina prender a respiração por um instante. Eu vou diminuir as viagens, ele continuou. Já tomei algumas providências. A partir do mês que vem, vou trabalhar mais daqui. Reuniões por vídeo, quando possível. Viagens só quando for absolutamente necessário. Isso é bom para Lívia. Para Lívia, ele concordou. E para mim. E talvez... Ele parou, parecendo reconsiderar o que ia dizer. Talvez para nós, todos nós que moramos nesta casa. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto do quarto, pensando em todas as maneiras pelas quais a vida podia mudar em um instante. Um carro parando em um ponto de ônibus, uma criança segurando sua mão, um homem olhando para ela como se ela fosse mais do que apenas a babá de sua filha. Ela se lembrou de Carlos, de como ele nunca a olhava direito, nem mesmo no começo, quando supostamente estavam apaixonados, de como ela se sentia invisível ao lado dele, como um móvel que cumpria uma função, mas não tinha valor próprio. E pensou em como era diferente quando Rafael a olhava. Como se ele realmente a visse. Não apenas seu rosto, ou seu corpo, ou sua utilidade, mas ela, Marina, a pessoa, com todas as suas complexidades e imperfeições. Era perigoso pensar assim. Perigoso demais. Mas o perigo nunca havia impedido ninguém de sentir. O outono chegou pintando as árvores de dourado e vermelho, e com ele vieram as primeiras complicações. Carlos apareceu na propriedade em um domingo de manhã, quando Marina menos esperava. Ela estava no jardim com Lívia, as duas colhendo as últimas flores antes que o frio as levasse, quando ouviu o barulho do carro subindo a estrada. Ela reconheceu o veículo antes mesmo de ver o rosto do motorista. Uma picape velha, azul desbotada, que ela havia lavado centenas de vezes durante os anos de casamento. Fique aqui, ela disse a Lívia, tentando manter a voz calma. Vou só ver quem é. Carlos desceu do carro com aquela arrogância que ela conhecia tão bem. Olhou ao redor, avaliando a propriedade com um misto de inveja e desprezo. Então é aqui que você está, ele disse, em vez de cumprimentar. Ouvi os rumores, mas não acreditei. Marina, a santa, a sofredora, morando na casa do rico. Quanto tempo levou para você abrir as pernas para ele? O insulto a atingiu como um tapa, mas ela não recuou. Não mais. Os meses naquela casa, cuidando de Lívia, sendo tratada com respeito por Rafael, haviam mudado algo nela. Haviam lembrado-a de que ela tinha valor, mesmo que Carlos nunca tivesse conseguido ver. O que você quer? Ela perguntou friamente. Os papéis do divórcio. Você não foi buscar. Meu advogado diz que precisa da sua assinatura. Então me traga os papéis por correio. Não precisava vir até aqui. Precisava sim. Ele se aproximou, baixando a voz. Precisava ver com meus próprios olhos. A mulher que eu alimentei durante 8 anos, que não conseguiu me dar um único filho, vivendo como rainha na casa de outro homem. Cuidando do filho dele, já que não conseguiu ter os próprios. Marina sentiu cada palavra como uma faca, mas manteve o rosto impassível. Ela havia aprendido com Carlos a não mostrar quando doía. Mostrar era dar poder a ele. Você me expulsou, ela disse, cada palavra medida e precisa. Você me colocou na rua sem dinheiro, sem lugar para ir, sem nada além das roupas que eu consegui enfiar numa mala. Você não tem direito nenhum de julgar o que eu fiz depois. Eu tenho todo o direito. Ainda sou seu marido. No papel. Só no papel. E logo nem isso. Carlos deu mais um passo, e por um momento Marina pensou que ele ia tocá-la. Ela se preparou para recuar, para gritar se precisasse. Mas então ouviu outra voz, vinda de trás dela. Está tudo bem aqui? Rafael. Marina não o tinha ouvido se aproximar.
Mas ali estava ele, parado a poucos metros, com uma postura que era ao mesmo tempo relaxada e claramente pronta para intervir se necessário. Carlos o mediu de cima a baixo e Marina viu o momento exato em que ele percebeu que não estava em vantagem. Na fazenda, cercado pelos amigos e pela família, Carlos era intimidador. Aqui, em território alheio, diante de um homem que claramente tinha mais recursos e mais poder, ele era apenas um valentão, descobrindo que seu blefe não funcionava. Nenhum problema, Carlos disse, recuando um passo. Só vim resolver umas coisas com minha esposa. Ex-esposa? Rafael corrigiu, e havia aço em sua voz. E seja o que for que você tenha para resolver, pode fazer por meios legais. Advogados, cartórios, correio, esta é uma propriedade privada. Você não é bem-vindo aqui. Por um instante, Carlos pareceu considerar argumentar. Mas então olhou para Rafael de novo, avaliando, calculando, e aparentemente decidiu que não valia a pena. Você vai se arrepender, ele disse a Marina, já voltando para o carro. Quando ele se cansar de você também. Quando descobrir como você realmente é, você vai se arrepender de ter me trocado. Eu não te troquei, Marina disse, e pela primeira vez sua voz tremeu. Você me jogou fora. Existe uma diferença. Carlos bateu a porta do carro e arrancou, levantando poeira no caminho de terra. Marina ficou parada, olhando a picape desaparecer na curva, sentindo o corpo inteiro tremer de adrenalina e emoções que não sabia como processar. Marina! Ela se virou. Lívia estava onde ela só havia deixado, segurando um punhado de flores murchas, com os olhos muito abertos. Ele gritou com você, a menina disse. O homem feio gritou com você. Marina se abaixou até ficar na altura de Lívia. Ele foi embora agora, não vai voltar. Promete? Prometo. Ela abraçou a menina, apertando talvez forte demais, precisando do contato físico para se ancorar na realidade. E sentiu, mais do que viu, Rafael se aproximar e parar ao lado delas, uma presença sólida e reconfortante. Vamos entrar, ele disse suavemente. Vou fazer chocolate quente. Marina assentiu, sem confiar em sua voz, e quando se levantou, seus olhos encontraram os de Rafael, e ela viu ali algo que a fez perder o fôlego. Não era pena. Não era curiosidade. Era raiva. Uma raiva fria e controlada em nome dela, como se o insulto de Carlos tivesse sido um insulto a ele também. Ninguém nunca havia ficado com raiva por ela antes. Naquela noite, depois que Lívia dormiu, Rafael bateu na porta do quarto de Marina. Ela abriu ainda vestida, sentada na cama com um livro que não estava realmente lendo. Posso entrar? Ela hesitou. Haviam mantido distância tão cuidadosamente nos últimos meses. Encontros na cozinha, conversas na varanda, momentos roubados sempre com Lívia por perto. Nunca assim, os dois sozinhos, com a noite escura do lado de fora e uma tensão no ar que nenhum dos dois conseguia ignorar. Sim, ela disse finalmente, afastando-se para deixá-lo passar. Ele entrou e fechou a porta, mas ficou perto dela sem avançar mais do que o necessário. Eu quero que você saiba, ele começou, que o que ele disse, nada daquilo é verdade. Você não está aqui por interesse, ou por conveniência, ou por qualquer motivo que ele imaginou. Você está aqui porque Lívia precisa de você. Porque esta casa precisa de você. Ele fez uma pausa. Porque eu preciso de você. Marina sentiu o ar escapar de seus pulmões. Rafael, eu sei que é complicado. Eu sei que existe uma relação de trabalho, uma linha que não deveria ser cruzada. Eu sei que você acabou de sair de um casamento, que a última coisa que precisa é de mais complicação na sua vida. Mas eu não consigo mais fingir que não sinto o que sinto. Eu olho para você todos os dias. Vejo como você cuida da minha filha, como você transformou esta casa em um lar de verdade. E eu penso em como seria se isso fosse real. Se você não fosse só a babá, se você fosse... Para, ela disse, e a própria voz lhe pareceu estranha, rouca de emoção. Para, por favor. Ele parou. Ficou ali, vulnerável de uma maneira que ela nunca tinha visto, esperando. Eu não posso, ela disse. E cada palavra era uma facada em si mesma. Você entende? Eu não posso ser mais uma mulher que passa pela sua vida, que fica por um tempo e depois vai embora. Lívia não suportaria. E eu também não. Eu não estou pedindo que você vá embora. Estou pedindo que você fique. De verdade. Não como funcionária, não como favor, não como arranjo conveniente, como parte disso, parte de nós. Você não me conhece, não de verdade. Eu conheço o suficiente. Conheço a forma como você segura a mão de Lívia quando ela tem medo. Conheço o som da sua risada quando vocês duas estão brincando no jardim. Conheço a gentileza com que você trata cada pessoa que entra nesta casa, do jardineiro à faxineira. Conheço a força que você precisou ter para levantar depois que seu casamento desmoronou, para aceitar minha oferta, para fazer uma promessa
a uma criança que acabou de conhecer e manter essa promessa todos os dias desde então. A Marina sentiu as lágrimas escorrerem antes de perceber que estava chorando. Ela havia se segurado por tanto tempo. Havia sido forte por tanto tempo. E agora, com as palavras dele derrubando todas as suas defesas, ela simplesmente não conseguia mais. Eu não consigo ter filhos, ela disse, porque precisava que ele soubesse. Precisava que ele entendesse o que estava escolhendo. Os médicos disseram que é quase impossível. Foi por isso que Carlos... Foi por isso. Eu sei, Rafael disse suavemente. E eu não me importo. Eu já tenho uma filha. Uma filha que ama você mais do que eu jamais pensei ser possível ela amar alguém. Uma filha que, se você partir, vai ficar devastada de uma forma que eu não sei como consertar. E você? O que você sente? Ele se aproximou um passo, apenas um. O suficiente para que ela pudesse sentir o calor dele, o cheiro de sabonete e algo mais que era apenas ele. Eu sinto que encontrei você, ele disse. Depois de tanto tempo achando que nunca encontraria ninguém. Depois de Beatriz, depois de todo o cinismo e toda a dor, eu havia desistido de acreditar que existia alguém que pudesse me fazer sentir assim. E então você apareceu, sentada naquele ponto de ônibus com uma mala velha e toda a dignidade do mundo, e Lívia segurou sua mão. E algo mudou. Algo que eu não consigo mais desfazer, mesmo que quisesse. Marina olhou para ele através das lágrimas. Para o homem que ela havia conhecido como um estranho e que agora conhecia melhor do que havia conhecido qualquer pessoa. Para o pai dedicado, o empresário exausto, o menino que um dia sonhou em ser diferente do próprio pai e que ainda estava aprendendo o que isso significava de verdade. Eu tenho medo, ela confessou, de acreditar, de me abrir, de deixar você entrar e depois descobrir que foi um erro. Eu também tenho medo, todos os dias. Medo de não ser suficiente, de falhar de novo, de estragar a única coisa boa que me aconteceu em anos. Mas o medo não vai embora só porque ignoramos ele. A única forma de vencer é seguir em frente mesmo assim. Ele estendeu a mão. Um gesto simples, uma oferenda. Marina olhou para aquela mão estendida e pensou em todas as vezes que Carlos a havia ignorado, rejeitado, diminuído. Pensou em todos os anos que havia passado sentindo-se indigna, incompleta, errada de alguma forma fundamental. E pensou em como seria recomeçar, construir algo novo sobre as cinzas do que havia sido destruído. Ela pegou a mão dele. O toque foi elétrico, suave e intenso ao mesmo tempo, carregado de tudo o que não haviam dito e de tudo o que ainda diriam. Ele a puxou gentilmente, sem pressa, dando a ela tempo para recuar se quisesse. Ela não recuou. Quando os lábios dele encontraram os dela, Marina sentiu algo se encaixar no lugar. Algo que ela nem sabia que estava desencaixado. Não era uma explosão de fogos de artifício, como nos filmes. Era algo mais profundo, mais verdadeiro. Uma sensação de finalmente estar exatamente onde deveria estar. Eles não foram além do beijo naquela noite. Não precisavam. Havia tempo. Pela primeira vez na vida, Marina sentia que havia tempo para todas as coisas que importavam. A notícia de que a babá do rico estava namorando o patrão chegou a Santa Luzia em menos de uma semana. Em lugares pequenos, os rumores viajavam mais rápido que a luz, especialmente quando envolviam escândalo, classe social e pessoas que a comunidade adorava julgar. Marina enfrentou os olhares na primeira vez que voltou à cidade, para assinar finalmente os papéis do divórcio. Cabeças viraram quando ela passou. Cochichos se multiplicaram. Dona Carmen, da padaria, fez questão de perguntar em voz alta para a clientela se alguém sabia quanto a nova senhora Medeiros estava cobrando pelos serviços. Ela manteve a cabeça erguida, não por orgulho dessa vez, mas porque finalmente entendia que a opinião de pessoas que nunca a haviam ajudado não tinha peso algum. Carlos estava no cartório quando ela chegou, com a expressão de quem havia engolido algo azedo. Assinou os papéis sem olhá-la. Quando ela estendeu a caneta de volta, ele a ignorou, deixando-a sobre a mesa como se o toque dela fosse contaminado. "Você vai pagar por isso?" ele murmurou, baixo o suficiente para que só ela ouvisse. "Quando ele se cansar de você, quando perceber que você não vale o esforço, você vai voltar rastejando para cá, e eu vou rir." Marina guardou a caneta na bolsa, já que ele não a queria de volta. "Adeus, Carlos," ela disse. "Eu genuinamente espero que você encontre o que está procurando, mesmo que você não saiba o que é." Ela saiu do cartório sem olhar para trás, e sentiu, pela primeira vez em 8 anos, que estava verdadeiramente livre. O inverno chegou trazendo um frio que penetrava os ossos, mas a casa no alto da colina nunca esteve tão quente. Marina e Rafael não haviam se mudado para o mesmo quarto. Ela havia insistido em manter certa formalidade até que as coisas se assentassem, até que Lívia se adaptasse, até que tivessem certeza, mas dormiam de portas abertas, vozes atravessando o corredor quando um deles não conseguia dormir,
Conforto ao alcance de uma caminhada curta. Lívia floresceu. Era a única palavra que cabia. Ela, que havia sido uma menina retraída e silenciosa, agora corria pela casa cantarolando músicas inventadas. Desenhava famílias completas. Não mais figuras de costas, caminhando para longe, mas pessoas de frente, sorrindo, de mãos dadas. E havia começado a chamar Marina de um jeito diferente. Não Marina, simplesmente. Nem tia, nem senhora, nem nenhum dos títulos educados que crianças usavam para adultos que não eram parentes. Ela chamava Marina de Minha Marina. Minha Marina, posso comer mais uma bolacha? Minha Marina, conta a história do coelho outra vez? Papai, a minha Marina vai fazer bolo hoje. Você vai ficar em casa para comer? Rafael percebeu antes de Marina. Ele que apontou, gentilmente, o significado daquela pequena mudança de linguagem. Ela está te reivindicando, ele disse. Da maneira que crianças fazem, marcando o território, deixando claro para o mundo que você pertence a ela. Marina pensou nas palavras de Carlos, que ela não conseguia ter filhos próprios, que seu valor estava em algo que seu corpo não podia produzir. E pensou em Lívia, uma criança que não tinha saído de seu ventre, mas que estava fazendo de tudo para entrar em seu coração de forma permanente. Talvez, ela pensou, existissem muitas formas de ser mãe. A primavera seguinte trouxe mudanças mais concretas. Rafael reorganizou sua empresa para trabalhar quase integralmente de casa. Contratou um gerente para cuidar do escritório em São Paulo, aparecendo pessoalmente apenas quando absolutamente necessário. As viagens que antes duravam semanas se tornaram raras, e quando aconteciam, ele levava Lívia e Marina junto. Quero mostrar o mundo para vocês duas, ele explicou, mas também quero estar presente enquanto mostro. Não adianta viajar se vou passar o tempo todo em reuniões. Eles foram a praias de areia branca, onde Lívia descobriu que amava o mar. As cidades antigas, onde caminharam por ruas de paralelepípedo e comeram sorvete em praças ensolaradas. A montanhas cobertas de neve, onde Lívia fez seu primeiro boneco, torto, pequeno, absolutamente perfeito. Marina documentava tudo em fotografias, que depois imprimia e colocava em álbuns. A casa começou a se encher de memórias visíveis, molduras nas paredes, ímãs na geladeira, desenhos de Lívia emoldurados como se fossem obras de arte valiosas, porque eram. Um dia, organizando um dos álbuns, Marina encontrou uma foto antiga que não reconhecia. Uma mulher bonita, de cabelos loiros e olhos claros, segurando um bebê recém-nascido com uma expressão que não era exatamente amor. Era mais próximo de perplexidade, de medo, talvez. É Beatriz, Rafael disse quando ela perguntou. Eu guardei por causa de Lívia, para quando ela tiver idade suficiente para perguntar. Marina olhou para a foto por um longo momento. Ela é bonita. Ela era. Beleza nunca foi o problema. Você a amou? Rafael pensou antes de responder. Era uma das coisas que Marina mais apreciava nele. A forma como ele considerava as perguntas, como não jogava respostas automáticas apenas para preencher o silêncio. Eu amei a ideia que eu tinha dela. A mulher brilhante, independente, que fazia tudo parecer fácil. Demorei para perceber que fazer parecer fácil não era o mesmo que ser fácil. Que por trás daquela facilidade havia uma pessoa que não conseguia se apegar a nada nem a ninguém. Nem a mim. Nem à própria filha. Você acha que ela se arrepende? Não sei. Ela nunca entrou em contato novamente. Nenhuma vez. Às vezes imagino que ela está por aí, em algum lugar, vivendo a vida que queria viver, sendo a pessoa que queria ser. E torço para que ela esteja em paz. Não por ela, mas porque guardar ressentimento é cansativo e eu já tenho coisas demais com que me ocupar. Marina colocou a foto de volta na caixa, entre outras relíquias de um passado que pertencia a uma família diferente. Você acha que Lívia vai querer conhecê-la um dia? Beatriz, quero dizer. Provavelmente. Crianças querem respostas. Vão querer entender por que foram deixadas, por que não foram suficientes. É um direito dela procurar, se quiser. E se ela procurar e não gostar do que encontrar? Então ela terá você para ajudá-la a processar. E a mim. E todo o amor que conseguirmos dar. Ele fez uma pausa. É isso que famílias fazem, não é? Não protegem uns aos outros da dor. Apenas garantem que ninguém precisa enfrentar a dor sozinho. Marina nunca havia pensado em família nesses termos. Em sua experiência, família era obrigação, cobrança, expectativa. Era Carlos perguntando quando ela ia conseguir engravidar. Era a sogra olhando para ela com decepção mal disfarçada. Era sentir-se inadequada em cada reunião, cada feriado, cada noite silenciosa em que o fracasso do seu corpo parecia preencher todos os espaços vazios da casa. Mas ali, naquela nova casa, com aquela nova configuração de pessoas que estavam escolhendo estar juntas, família significava outra coisa.
Significava Rafael acordando cedo para fazer panquecas porque Marina estava cansada. Significava Lívia desenhando 3 figuras de mãos dadas e escrevendo nós embaixo com letras tortas. Significava conversas na varanda quando nenhum deles conseguia dormir, e silêncios confortáveis quando as palavras não eram necessárias. O verão trouxe uma decisão que Marina não esperava. Rafael a chamou para uma conversa séria em seu escritório. O único cômodo da casa que ela ainda evitava, por sentir que não era seu território. Eu quero mudar a situação, ele disse, sem rodeios. A questão trabalhista. Você tecnicamente ainda é minha funcionária. Existe contrato, salário, toda a formalidade. E eu quero acabar com isso. Marina sentiu o estômago afundar. Você quer que eu vá embora? Não. Ele pareceu genuinamente surpreso com a conclusão dela. Não, Marina. Eu quero que você pare de ser minha funcionária. Que more aqui não porque recebe para isso, mas porque é sua casa tanto quanto é minha. Que cuide de Lívia não porque é seu trabalho, mas porque vocês se amam. Mas e se algo der errado? E se não funcionar? Se não funcionar, a gente resolve. Mas eu não quero mais que você viva aqui com uma porta de saída sempre aberta. Eu quero compromisso. Compromisso real. E para isso, você precisa estar aqui, porque escolhe estar, não porque depende de mim financeiramente. Era uma proposta que a assustava e atraía em medidas iguais. A segurança financeira havia sido sua âncora nos últimos meses. Saber que, independentemente do que acontecesse entre eles, ela tinha um emprego, um salário, um lugar para viver. Abrir mão disso significava confiar completamente em algo que ainda era relativamente novo. E como funcionaria? Ela perguntou. Praticamente? Eu transferiria para você uma quantia, suficiente para que você possa se manter se quiser. Pagar aluguel em outro lugar, começar algum negócio, qualquer coisa. Você teria independência financeira real, não dependência disfarçada de salário. Você não precisa fazer isso. Eu sei que não preciso. Quero fazer. Marina pensou em Carlos, que em 8 anos de casamento nunca havia colocado 1 centavo na conta dela, que a deixara sem nada quando a expulsou, que provavelmente ainda achava que isso era normal, que esposas não precisavam de dinheiro próprio, que dependência era sinônimo de lealdade. Rafael estava oferecendo o oposto. Estava oferecendo liberdade. A liberdade de ficar por escolha, não por necessidade. Você entende o que está me dando? Ela disse baixo. Entendo. É por isso que estou dando. Ela aceitou. Não o dinheiro em si. Parte dela ainda resistia a aceitar quantias que pareciam grandes demais, generosas demais. Mas a proposta. O contrato foi encerrado. Marina deixou de ser funcionária e passou a ser... O quê? Namorada parecia juvenil demais. Companheira, talvez. Parceira. Ou simplesmente Marina, que morava ali, porque ali era onde ela pertencia. Lívia recebeu a notícia da mudança com um encolher de ombros prático que só crianças conseguem. Mas você já mora aqui, ela disse. O que vai mudar? Nada vai mudar, amor. Só estamos deixando as coisas mais... oficiais. Oficial é quando assina o papel? É. Então quando vocês vão casar? Marina engasgou com o ar. Rafael, que estava do outro lado da sala, pareceu igualmente pego de surpresa. Casar é diferente, Lívia. Por quê? Vocês se beijam, moram juntos, tomam conta de mim. O Lucas da minha escola disse que isso é o que casados fazem. A lógica era irrefutável na sua simplicidade infantil. Marina olhou para Rafael, buscando ajuda, e encontrou apenas um sorriso torto que sugeria que ele também não tinha resposta pronta. É complicado, Marina disse finalmente. Adultos sempre dizem que as coisas são complicadas quando não sabem explicar, Lívia observou, com aquela honestidade desconcertante que crianças usavam como arma sem perceber. A pergunta ficou no ar, sem resposta definitiva, mas plantada como uma semente que ambos sabiam que eventualmente brotaria. O outono daquele ano trouxe uma visita inesperada. Marina estava na cozinha, preparando o jantar, quando ouviu o carro chegar. Não era Rafael. Ele estava no escritório em uma videoconferência que prometia se estender. Lívia brincava no quarto, inventando histórias para suas bonecas. Ela foi até a janela e viu um táxi estacionando na entrada. Uma mulher desceu. Loira, elegante, com óculos escuros apesar do céu nublado. Marina sentiu algo gelado escorrer pela sua espinha antes mesmo de reconhecer o rosto. Beatriz. A mulher caminhou até a porta como se a casa ainda fosse sua. Marina secou as mãos no avental e foi abrir, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que era audível. Você deve ser a nova, Beatriz disse, tirando os óculos. Seus olhos eram de um azul pálido, frios como gelo. A babá que virou namorada. Ou seria o contrário? O que você quer? Vim ver minha filha. 3 palavras.
3 palavras que continham o poder de destruir tudo o que Marina havia construído, tudo o que Lívia havia se tornado, tudo o que eles tinham trabalhado tão duro para proteger. Lívia não te conhece, Marina disse, mantendo a voz firme por puro esforço de vontade. Você foi embora quando ela tinha 2 anos. Ela não tem memória de você. Ela vai conhecer agora. Não é assim que funciona. Não? Eu sou a mãe biológica dela. Você é o quê? A substituta? A mulher que o meu marido trouxe para casa para preencher o vazio que deixei? Ex-marido. E você deixou esse vazio por escolha. Ninguém te expulsou. Beatriz sorriu. Um sorriso fino, calculado, que não chegava aos olhos. Você acha que entende a situação? Que é tudo preto e branco? Mãe ruim foi embora, pai bom ficou, substituta adorável apareceu para salvar o dia. Mas a vida real é mais complicada que isso, querida. Eu tive minhas razões para ir. Razões que você não conhece e que não vou explicar para uma estranha na porta da minha própria casa. Esta não é mais sua casa. O sorriso de Beatriz vacilou por um instante. Apenas um instante, mas o suficiente para Marina perceber que a frieza era uma fachada. Havia algo por trás. Dor, talvez? Ou arrependimento? Ou simplesmente desespero disfarçado de arrogância? Eu quero ver minha filha, Beatriz repetiu. E desta vez havia uma urgência em sua voz que não estava lá antes. Só ver. Não vou levá-la embora, não vou fazer cenas, não vou traumatizá-la. Eu só preciso vê-la. Marina hesitou. Cada instinto seu dizia para fechar a porta, para proteger Lívia da mulher que a havia abandonado, para manter o mundo seguro e pequeno e controlável. Mas ela também pensou em si mesma, aos 5 anos, perguntando ao pai onde a mãe estava e recebendo apenas silêncio. Pensou em todas as perguntas não respondidas que carregava até hoje. Pensou em Lívia, que um dia seria adulta e quereria entender. Espere aqui, ela disse. Vou chamar Rafael. Rafael recebeu a notícia com uma calma que Marina sabia ser apenas superficial. Ela o conhecia bem o suficiente agora para ver a tensão em seus ombros. A forma como sua mandíbula se apertava, o esforço que ele fazia para não deixar a raiva tomar conta. Eles conversaram em voz baixa no escritório, enquanto Beatriz esperava na sala, olhando ao redor como quem inventaria o que perdeu. O que você quer fazer? Marina perguntou. O que eu quero fazer é mandá-la embora. Perguntaram onde ela estava nos últimos 2 anos? Por que não mandou uma mensagem sequer? Por que achou que podia simplesmente aparecer assim? Mas você não vai fazer isso. Não, porque não é sobre mim. É sobre Lívia. E Lívia, um dia, vai querer saber quem é a mãe biológica. Se eu negar essa chance agora, vou ser eu que ela vai ressentir depois. Você quer que eu chame ela? Não, eu chamo. Você fica, como apoio para ela e para mim. Lívia desceu as escadas, segurando a mão do pai, os olhos curiosos fixados na mulher estranha sentada no sofá. Ela não parecia assustada. Crianças raramente tinham medo de coisas que não entendiam, mas havia uma cautela em seus movimentos que Marina reconhecia. A mesma cautela que ela própria tinha desenvolvido em anos de casamento com Carlos. A habilidade de sentir perigo antes de ele se manifestar. Lívia, Rafael disse. Essa é Beatriz. Oi, Lívia disse, educada, mas reservada. Beatriz pareceu genuinamente surpresa pelo tamanho da filha, como se não tivesse contabilizado que 2 anos significavam 2 vezes o tempo de vida que ela conhecia. Você está tão grande, ela disse, e havia algo quebrado em sua voz. Você era tão pequena quando... Ela não completou a frase. Não precisava. Lívia inclinou a cabeça, estudando Beatriz com aquela intensidade que Marina conhecia bem. Você é a mulher dos desenhos, ela disse finalmente. Aqui está sempre de costas. O silêncio que se seguiu foi denso o suficiente para se cortar com uma faca. Beatriz olhou para Rafael, depois para Marina, depois de volta para Lívia, tentando processar o que a filha acabara de dizer. Eu desenhava você, Lívia continuou, aparentemente alheia ao peso de suas palavras, mas eu não sabia como era seu rosto, então você ficava de costas, indo embora. Lívia, Rafael começou, mas ela o ignorou. A minha Marina não fica de costas, ela fica de frente, com os olhos e a boca e o nariz e tudo. A sua Marina? Beatriz repetiu, e havia algo perigoso em seu tom. Sim, minha. Ela toma conta de mim, faz panquecas, lê histórias, não vai embora. Beatriz se levantou abruptamente, e por um momento Marina pensou que ela ia fazer uma cena. Gritar, talvez, ou chorar. Mas ela apenas ficou ali, parada, com os braços rígidos ao lado do corpo e uma expressão que era impossível de decifrar. Eu não devia ter vindo, ela disse, mais para si mesma do que para qualquer um deles. Foi um erro. Beatriz, Rafael disse, dando um passo à frente. Espera, podemos conversar, estabelecer algum tipo de... Não,
Ela já estava caminhando para a porta. Ela está bem. Ela está melhor do que eu poderia ter dado a ela. Era isso que eu precisava saber. Ela parou na porta, olhando para trás uma última vez. Seus olhos encontraram os de Marina, e algo passou entre elas. Um reconhecimento mútuo, talvez. Duas mulheres que amavam a mesma criança de maneiras completamente diferentes. Cuide bem dela, Beatriz disse. E então foi embora. O carro sumiu na estrada e a casa ficou em silêncio. Lívia ainda segurava a mão do pai, olhando para a porta fechada com uma expressão pensativa. Ela era bonita, a menina disse finalmente, mas ela tinha olhos tristes. Por que ela tinha olhos tristes, papai? Rafael se abaixou até ficar na altura da filha. Às vezes, as pessoas ficam tristes por causa de coisas que fizeram, escolhas que tomaram, e não sabem como consertar. Você acha que ela queria consertar? Eu acho que ela queria ver se você estava bem, e agora ela sabe que você está. Porque eu tenho vocês. Não era uma pergunta. Você e a minha Marina. Porque você tem a gente. Lívia assentiu, aparentemente satisfeita com a explicação. Então soltou a mão do pai e correu até Marina, abraçando suas pernas com força. Não fica de costas nunca, tá? Ela disse, a voz abafada contra a saia de Marina. Fica sempre de frente. Marina sentiu as lágrimas antes de poder contê-las. Se abaixou e abraçou a menina de volta, apertando-a como se pudesse absorvê-la para dentro de si, protegê-la de toda a dor que o mundo inevitavelmente traria. Sempre de frente, ela prometeu. Sempre. O inverno seguinte trouxe a pergunta que Lívia havia plantado meses antes. Não veio de uma criança dessa vez, mas de Rafael, em uma noite fria em que a neve, rara naquela região, cobria o jardim de branco. Eles estavam na varanda, sob cobertores, com chocolate quente esfriando nas mãos. Lívia dormia lá dentro, exausta de brincar na neve pela primeira vez na vida. Casa comigo, ele disse sem preâmbulo. Marina quase derrubou a caneca. O quê? Casa comigo? Vira minha esposa? Não porque precisamos ou porque é conveniente, mas porque é o que eu quero. O que eu quero mais do que qualquer coisa que já quis na vida. Ela olhou para ele, buscando sinais de dúvida, de hesitação, de qualquer coisa que indicasse que era um impulso em vez de uma decisão. Não encontrou nada, apenas certeza. Uma certeza que a assustava e aquecia em partes iguais. Eu fui casada antes, ela disse. Não acabou bem. Eu também, e também não acabou bem. Mas isso não significa que não pode acabar diferente dessa vez. Eu não posso te dar filhos. Você me deu tudo o que eu precisava. Você me deu Lívia de volta. Você me deu uma casa que é um lar. Você me deu razões para voltar do trabalho, razões para diminuir as viagens, razões para estar presente. Se nunca tivermos outro filho, tudo bem. Se um dia quisermos tentar adoção, também está bem. O que importa é que seja sua escolha, nossa escolha. Não uma exigência, não uma obrigação. Escolha. Marina pensou em todas as escolhas que não havia feito. Casar com Carlos, porque era o que se esperava. Aceitar o tratamento dele, porque não via alternativa. Ficar em um casamento vazio, porque não tinha para onde ir. E agora, pela primeira vez, alguém estava pedindo que ela escolhesse. Verdadeiramente escolhesse. Estar com ele. Sim, ela disse. A palavra saiu pequena, quase um sussurro, mas carregava o peso de todo o seu coração. Sim, eu caso com você. Rafael sorriu. Um sorriso que transformava seu rosto inteiro, que apagava as linhas de preocupação e cansaço, e revelava o menino que ele um dia havia sido. Sim? Ele repetiu, como se não acreditasse. Sim, mas com uma condição. Qualquer coisa. Lívia tem que aprovar. Ele riu. Uma risada verdadeira, livre de amarras. Lívia vai aprovar. Lívia vem pedindo isso há meses. Ela provavelmente vai querer saber por que demorou tanto. Eles se casaram na primavera, quando as flores que Marina havia plantado no jardim estavam em pleno esplendor. Foi uma cerimônia pequena. Apenas eles três, o jardineiro que tinha virado amigo, a moça da limpeza que chorou mais do que qualquer um, e um juiz de paz que fez o serviço entre histórias sobre outros casamentos que havia celebrado. Lívia carregou as alianças em uma almofada de veludo que era grande demais para suas mãos pequenas. Ela estava usando um vestido amarelo, sua cor favorita, e tinha flores nos cabelos que Marina havia trançado naquela manhã, com todo o cuidado que um ritual assim merecia. Quando o juiz perguntou se alguém tinha algo a declarar contra a união, Lívia levantou a mão. Eu tenho uma coisa para declarar, ela disse com a seriedade absoluta de quem tinha algo importante a dizer. O juiz, surpreso mas bem-humorado, gesticulou para que ela continuasse. Eu declaro que ela é a melhor mãe do mundo inteiro e que o papai foi muito inteligente em encontrar ela naquele lugar de ônibus. Marina riu e chorou ao mesmo tempo. Rafael fez o mesmo.
O juiz pigarreou, visivelmente emocionado, e terminou a cerimônia com as palavras de praxe que, naquele momento, pareciam conter todo o significado do universo. Eles eram, oficialmente, uma família. Os anos que se seguiram foram imperfeitos, como todos os anos são. Houve brigas sobre coisas pequenas como louça na pia e coisas grandes como decisões de carreira. Houve noites em que o silêncio pesava mais do que deveria. Manhãs em que acordar ao lado do outro era mais rotina do que celebração. Houve ajustes, negociações, momentos em que Marina se perguntava se havia tomado a decisão certa e momentos em que tinha absoluta certeza de que sim. Mas também houve alegrias que ela nunca imaginou possíveis. O primeiro dia de escola de Lívia, quando Marina estava mais nervosa do que a própria criança. As tardes de domingo fazendo bolo juntas, com farinha espalhada pelo balcão e risos que preenchiam a casa. As viagens em família que criavam memórias para álbuns que ficavam cada vez mais cheios. As noites em que Lívia adormecia entre eles dois na cama grande, ocupando mais espaço do que seu corpo pequeno deveria conseguir. E houve também algo que ninguém esperava. Marina tinha 34 anos quando descobriu que estava grávida. Os médicos haviam dito que era quase impossível, quase não significava totalmente. E às vezes o quase era o suficiente. Ela contou a Rafael em uma noite de outono, com as folhas dançando do lado de fora da janela e Lívia já dormindo no andar de cima. Ele ficou em silêncio por um momento tão longo que ela começou a se preocupar. "Você tem certeza?" ele perguntou finalmente. 3 testes. E uma ida ao médico. "Sim, tenho certeza." Mas os médicos disseram... Eu sei o que eles disseram. Aparentemente eles estavam errados. Rafael sentou pesadamente no sofá, como se suas pernas tivessem esquecido como sustentá-lo. "Um bebê", ele disse. "Nós vamos ter um bebê. Nós vamos ter um bebê." Ele a olhou e havia tantas coisas em seus olhos. Medo, alegria, incredulidade, amor, que Marina sentiu vertigem só de tentar processar. "Você está feliz?" ele perguntou. Ela pensou na pergunta. Pensou em todos os anos que havia passado se sentindo incompleta, defeituosa, menos do que deveria ser. Pensou na crueldade de Carlos, nos olhares de pena dos vizinhos, na dor silenciosa de cada menstruação que chegava como uma confirmação de seu fracasso. E pensou em como nada disso importava mais. "Eu estava feliz antes", ela disse. "Com você, com Lívia, eu não precisava disso para ser feliz. Mas sim, eu estou feliz." Lívia recebeu a notícia com uma mistura de empolgação e preocupação que era adorável de assistir. "Mas o bebê vai dormir onde?" Foi sua primeira pergunta prática. "A gente pode preparar um quarto", Marina explicou. "E se ele chorar muito?" "Os bebês choram muito. A mãe do Lucas vive reclamando que o irmão dele chora muito." "Ele provavelmente vai chorar sim. Bebês fazem isso." "E vocês vão gostar menos de mim?" Ali estava. A pergunta que Marina sabia que viria, mais cedo ou mais tarde. O medo que toda criança sentia quando um irmão era anunciado, especialmente uma criança que já havia sido deixada para trás uma vez. Marina se abaixou até ficar na altura de Lívia. "Escuta bem o que eu vou dizer", ela começou, segurando as mãos da menina. "O amor não é um bolo que precisa ser dividido. Quando mais pessoas chegam, o amor não diminui. Ele cresce. Eu vou amar o bebê. E vou continuar amando você exatamente do mesmo jeito. Na verdade, vou amar você ainda mais. Porque você vai me ajudar a cuidar dele." "Eu vou." "Você vai. Você vai ser a irmã mais velha. E isso é um trabalho muito importante." Lívia pareceu considerar a informação. "O bebê é menino ou menina?" "A gente ainda não sabe." "Eu quero que seja menina, para a gente poder brincar de boneca juntas. E se for menino?" "Aí a gente ensina ele a brincar de boneca também. Meninos podem brincar de boneca. O papai disse que brincava quando era pequeno." Rafael, que estava ouvindo da porta, interveio com um sorriso constrangido. "Eu disse que brincava com os brinquedos das minhas primas. Não é exatamente a mesma coisa." "É a mesma coisa sim", Lívia insistiu. "Você disse que penteava o cabelo da boneca e tudo." Marina riu, imaginando um Rafael de 6 anos penteando cabelos de plástico, com a mesma seriedade com que agora conduzia reuniões de negócios. O bebê nasceu em junho, em um hospital da capital onde Marina insistiu em ir para ter acesso aos melhores médicos. Não porque não confiasse na gravidez, mas porque não queria correr riscos desnecessários. Era um menino, pequeno e vermelho e perfeitamente saudável, com olhos que prometiam ser castanhos como os de Marina e uma quantidade surpreendente de cabelo escuro. "Ele parece um pinto molhado", foi o comentário de Lívia ao ver o irmão pela primeira vez. "Lívia!" Rafael repreendeu, mas estava rindo. "Parece mesmo", ela insistiu, "mas um pinto molhado muito bonito." Eles o chamaram de Miguel, um nome que não pertencia a ninguém na família, que não carregava peso de expectativas ou tradições, um nome novo para uma vida nova.
Marina segurou o filho nos braços naquela primeira noite, enquanto Rafael dormia desconfortavelmente em uma cadeira ao lado da cama, e Lívia havia sido levada para casa por uma vizinha com a promessa de voltar logo cedo. Ela olhou para aquele rostinho amassado, para aquelas mãos minúsculas que se fechavam e abriam sem propósito aparente, para aquela boca que procurava o seio mesmo dormindo, e pensou em tudo o que havia levado até aquele momento. O casamento fracassado, a expulsão humilhante, o ponto de ônibus onde tudo poderia ter terminado, mas onde, na verdade, tudo havia começado. Lívia segurando sua mão, Rafael oferecendo uma chance. As noites em claro, os medos compartilhados, os amores que haviam crescido devagar, como plantas que precisavam de tempo e cuidado para florescer. E agora, isso. Um milagre que ela havia desistido de esperar. Uma prova de que a vida às vezes devolvia o que tirava, não necessariamente do mesmo jeito, não necessariamente quando esperávamos, mas devolvia. Você foi muito esperado, ela sussurrou para o bebê adormecido. Não por mim, eu tinha desistido de esperar, mas pelo universo, acho. Pelo destino, ou seja lá como você queira chamar, você chegou na hora certa. Quando eu estava pronta para receber você, quando tinha uma família para te acomodar. Miguel se mexeu em seus braços, fazendo aquele barulhinho de recém-nascido que não era choro nem palavra, apenas existência se afirmando. E você vai crescer sabendo que é amado, ela continuou. Não porque você faz alguma coisa, não porque você produz alguma coisa, não porque você preenche um vazio que alguém tinha, só porque você existe, porque você está aqui, porque você é nosso. Rafael se mexeu na cadeira, acordando com o som baixo da voz de Marina. Está tudo bem? Ele perguntou, a voz rouca de sono. Está tudo perfeito, ela respondeu. E pela primeira vez na vida, ao dizer essas palavras, ela realmente acreditava nelas. A história de Marina não terminou ali, é claro. Histórias não terminam, apenas pausam em momentos que parecem conclusivos o suficiente para serem chamados de finais. Houve mais anos, mais desafios. Miguel cresceu e se tornou um menino que não parava quieto, que adorava correr e gritar e fazer exatamente o oposto do que lhe pediam. Lívia virou adolescente e depois adulta, com todas as complicações que cada fase trazia. Houve brigas, reconciliações, mudanças de curso, surpresas que ninguém esperava. Beatriz apareceu mais algumas vezes ao longo dos anos, nunca ficando muito tempo, nunca tentando recuperar o que havia abandonado. Ela e Lívia desenvolveram uma relação estranha, não maternal, não exatamente amigável, mas algo entre as duas coisas. Um reconhecimento mútuo, uma aceitação de que algumas histórias não podiam ser reescritas, apenas aceitas como eram. Rafael aprendeu a trabalhar menos e estar presente mais. Marina aprendeu a aceitar que merecia a vida que tinha construído, que não era sorte, nem acidente, nem favor, era resultado de escolhas que ela havia feito, de riscos que havia tomado, de amor que havia dado, mesmo quando não tinha garantia de receber de volta. E em noites de domingo, quando as crianças já estavam na cama e a casa ficava em silêncio, Marina às vezes sentava na varanda e olhava para as estrelas. Pensava na mulher que ela havia sido. Insegura, diminuída, convencida de que seu valor dependia do que seu corpo podia ou não produzir. E pensava na mulher que havia se tornado. Mãe de 2 crianças, esposa de um homem que havia de verdade, dona de uma casa que era lar, de uma vida que era inteiramente sua. A transformação não havia sido fácil, não havia sido rápida, não havia sido garantida, mas havia acontecido. Um passo de cada vez, uma escolha de cada vez, um dia de cada vez. E se alguém perguntasse a ela qual era o segredo, ela provavelmente diria que não existia segredo, apenas a decisão de não desistir, de continuar colocando um pé na frente do outro mesmo quando o caminho era escuro e incerto, de aceitar a mão estendida quando ela era oferecida com sinceridade, de acreditar, contra todas as evidências, que coisas boas ainda podiam acontecer para pessoas que haviam sido convencidas de que não mereciam coisas boas. Essa era a história de Marina. Ou pelo menos um pedaço dela. O pedaço que começou em um ponto de ônibus poeirento e que, por ora, descansava em uma varanda com vista para um jardim cheio de flores que ela mesma havia plantado. O resto, os capítulos que ainda não haviam sido escritos, ficaria para outro dia. Mas essa parte, pelo menos, tinha um nome que se aproximava de final feliz.